Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida. Desejos de paz para cada um. Nós vamos continuar as aulas de produção. Semana passada, na aula anterior, nós trabalhamos o estudo dos tempos, métodos. E agora nós vamos entrar no conceito de arranjo físico ou layout. Arranjo físico ou layout de uma organização produtiva preocupa-se com a localização física dos recursos de produção. Eu acredito que esse conceito de layout é um conceito já trabalhado de alguma forma em disciplinas anteriores. Definir o arranjo físico é decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. O arranjo físico é uma das características mais evidentes de uma operação produtiva, porque determina sua forma e aparência. É aquilo que a maioria das pessoas nota quando entra pela primeira vez em algum lugar. Aí a gente pode tentar contextualizar, por exemplo, o layout de um salão de beleza, né? E tentando visualizar. Não sou um ser humano que frequenta de uma maneira assim rotineira, né? Mas vamos lá. Geralmente você abre e tem aqui uma parede cheia de espelhos e umas cadeiras giratórias com frente aos espelhos, uma bancada que tem o secador, tem os produtos que vão ser utilizados na prestação de serviço. Aí tem um espaçozinho com café, uma peta, alguma coisa que pode ser degustada no processo, né? Às vezes o serviço ele demora 2, 3, às vezes 4 horas, então uma peta, ela é uma enroladazinha básica. Se tiver mais prestações de serviço, como por exemplo, manicure, pedicure, aí você tem assim do lado a cadeirinha, por conta também da questão da ergonomia, né, para essa prestação de serviço, e você tem um carrinho com a variedade de esmaltes, de cores, com a diversidade que pode se oferecer. Se o salão ele oferecer ainda outro serviço como depilação, que já é um serviço, digamos, que exige uma certa privacidade. Então, você às vezes tem uma outra sala, já um serviço mais privativo, um serviço que não é assim feito, abriu o salão e tá lá a pessoa. Não, então já tem uma sala posterior. Se oferecer um serviço de massagem, ou às vezes limpeza de pele. Então, a gente consegue, pontuar, observando um salão de beleza, realmente a questão do arranjo físico, do layout, das situações que são ali colocadas numa ideia de agilidade, de economia de tempo, de até mesmo uma questão visual, atrativo. Então, assim, é bem interessante a gente contextualizar o arranjo físico a partir de um salão. Mas vocês também podem encontrar aí na vivência de vocês, já disse isso várias vezes, em vários contextos, a aprendizagem, ela se constrói ouvindo essa aula, a aprendizagem, ela se constrói lendo material, a aprendizagem, ela se constrói me encontrando naquilo, me encontrando para reafirmar ou me encontrando para negar. A aprendizagem, ela se constrói quando eu consigo significar algo, quando eu consigo. Então, o meu desafio para vossas senhorias nesse início de aula pontuem alguma empresa que vocês frequentam, alguma organização que vocês frequentam, alguma prestação de serviços, e observem a questão do layout, como ele é montado, ou deveria ser, para facilitar, para agilizar, para trazer a eficiência no processo. É lógico que, por exemplo, muitas vezes, uma sala grande, digamos,
de 16 metros quadrados, mas ela tem uma impressora que funciona em rede. Então, é lógico que essa impressora talvez não possa ficar perto de todo mundo. Tiver 5, 6 computadores na sala, uma impressora que funciona em rede. Alguns talvez precisa levantar para pegar algum papel, sim, mas aí existem outros contextos que envolvem a ideia do layout e do arranjo físico. Mas tentem pontuar, encontrar na vivência de vocês, na frequência de vocês, como é o layout de determinada prestação de serviço, de determinada organização que vocês frequentam. Também determina a maneira segundo a qual os recursos são transformados. Materiais, informações e clientes fluem por meio da operação. Então, quando a gente pensou no salão de beleza, então a gente pensou os esmaltes, a acetona, o material de trabalho da manicure, no mesmo espaço do salão, ele fica pertinho da cadeira onde ela vai estar, da cadeira onde a cliente vai estar sentada. Se a gente pensar nas panificadoras que oferecem pão quentinho a toda hora, me lembrei de uma propaganda, o que fica na cabeça da gente a frequência com a qual nós ouvimos, né? Então, você tem uma panificadora que se presta a um serviço de pão quentinho. Hoje, você já tem serviço de forno de ali visual. Então, o pão está saindo quentinho, o cliente está vendo pelo balcão, o pão é colocado ali. Por quê? Porque o layout ele vai corroborar, ele vai reforçar a ideia de uma panificadora que está se propondo a oferecer pão quentinho. Algumas botam até um relógio, daqui a meia hora, daqui a 5 minutos. Então, poxa, se eu prefiro um pão quentinho, eu vou esperar. E fica ali visualmente o pão cru, o processo do assar, até o pão ficar na cor. Às vezes, geralmente isso acontece com um pão que nós piauienses chamamos de pão massa grossa. Poxa, então um layout corroborando com a proposta da empresa. A gente precisa entender que as áreas elas têm que estar interrelacionadas, elas têm que todas funcionar para cumprir a missão da empresa. Mudanças relativamente pequenas na localização de uma máquina numa fábrica ou dos bens de um supermercado ou a mudança de salas em um centro esportivo podem afetar o fluxo de materiais e pessoas com a operação. Então, muitas vezes, só tirar... Só um segundo para a água. Tirar uma máquina de um determinado lugar, ele já vai afetar a operação, o tempo daquela operação, o fluxo que vai acontecer com aquela operação. Às vezes a gente até percebe isso em casa e que assim, só para a gente tentar entender a partir de nós mesmos, a gente percebe que quando a gente tem todo a nossa rotina, nosso material ali, no caso, enquanto estudante ou nos home offices da vida, e alguém vai lá e toca, e tira, e reorganiza, aí a gente vai certinho, não tá. Aí vem todo um fator assim, onde está, porque é uma perda de tempo, um fator estressor, porque assim, mexeu naquilo que nós estávamos bem adaptados nos processos, nas etapas. Então, né, a mesma coisa com relação às empresas, quando precisa se tirar de lugar, fazer uma troca, fazer alguns reajustes. Isto, por sua vez, pode afetar os custos e a eficácia geral da produção. De acordo com o Slack, existe uma série de razões pelas quais as decisões de arranjo físico são importantes. Então, por que é importante a decisão de arranjo físico dentro das empresas? Vamos pensar que nós resolvemos agora abrir uma empresa de din-din gourmet. Pronto, então, onde fica o quê? Onde vai ficar a matéria-prima? Onde vai ficar o liquidificador? Onde vai ficar o freezer? Então, por que é importante as decisões que envolvem o arranjo físico? Um segundo de novo. Primeiro, o arranjo físico é frequentemente uma atividade difícil e de longa duração devido às dimensões físicas dos recursos de transformação movidos. Então,
a ideia de que as máquinas vão ficar naqueles lugares, o que vai se trabalhar, o que vai ser transformado, a matéria-prima que vai ser transformada em produto, às vezes é de longa duração, a colocação daquele maquinário, o custo de organizar. Então, é necessário que o estudo para como vai melhor fluir o fluxo dessa operação ele seja feito, para que você não ponha um maquinário que é pesado, que demanda um custo de mudança de localização, e isso represente um custo maior na empresa. Então, antes de fazer um estudo realmente onde deve, por que deve, e todo o processo que isso vai envolver. O rearranjo físico de uma operação existente pode interromper seu funcionamento suave, levando à insatisfação do cliente ou às perdas de produção. Então, eu coloquei, mas aí foi errado, então eu vou fazer um rearranjo, eu vou trocar de lugar, vou precisar interromper o funcionamento, talvez perder um prazo como cliente, porque, assim, peraí, nós estamos em manutenção, nós vamos reorganizar, então, assim, é um retrabalho, pode haver perdas naquele processo, pode haver insatisfação do cliente. Então, por isso, a ideia de se realmente estudar o arranjo físico, as decisões que serão tomadas nesse arranjo físico, antes de fazer, de montar realmente. Nós vamos dar um leve corte aqui e a gente volta já já, continuando o slide, tá bom?